Oi, designers e criativos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Refazendo Embalagens. Dessa vez eu resolvi refazer a embalagem do Omo Sabão em Pó, esta embalagem aqui. E eu escolhi ela porque ela tá há anos nas prateleiras do supermercado. Eu gosto muito da embalagem original também e eu queria fazer algo novo com uma pegada um pouco mais conceitual. Lembrando que a intenção deste quadro aqui não é se parecer com a embalagem original, não é se parecer com a marca e desenvolver uma embalagem comercial. Porque se a gente fosse fazer isso realmente, precisava de um briefing super completo e horas de trabalho. Mas eu pego alguns elementos dessas embalagens apenas como um exercício de criatividade e para que eu desenvolva uma embalagem numa pegada mais conceitual mesmo. A marca Omo nasceu na Inglaterra no ano de 1908 pela Lever Brothers. É uma empresa que daria origem depois à Unilever, que conhecemos hoje. O nome Omo surgiu da abreviatura de Old Mother Owl, traduzido para Velha Mãe Coruja em português, que representa o zelo materno e da sabedoria. Por esse motivo, na primeira embalagem do produto, havia a ilustração de uma coruja. As letras O representavam graficamente seus olhos, enquanto o M formava o nariz e o bico da ave. Inclusive, quando eu estava escrevendo o Omo no roteiro, eu reparei que a junção das letras pareciam olhos e o nariz de uma ave. E quando eu fui pesquisar sobre a marca, isso se confirmou. A fórmula do sabão em pó já passou por diversas alterações e junto com essas mudanças também houveram mudanças no design das embalagens. As campanhas sempre tiveram um apelo para limpeza rápida e um produto querido pelas donas de casa. Então bora lá pra gente analisar alguns pontos de referência da embalagem original. Esta daqui, pra quem não sabe, é a embalagem do sabão em pó Omo. E eu queria trazer alguns elementos da embalagem original para a minha embalagem conceitual. Então eu vou trazer toda a parte escrita, como eu sempre faço junto com vocês. Vou pegar os textos como referência e eu vou desenvolver apenas este painel frontal. Eu também pensei em trazer esse splash ali atrás do Omo. E essa imagem da criança brincando com este adulto, né, que pode ser pai e filha, não sei. Mas essa imagem eu acho que ela é bem icônica também do sabão em pó. Além disso, como eu não encontrei referências de mocap para uma caixa grande que represente realmente 1,6 kg, eu vou fazer da caixa menor, que temos caixas de vários tamanhos no mercado. Eu acho essa embalagem bem família e ela também traz essa referência em relação à limpeza, que é algo que eu também quero trazer, inclusive essas cores também, como vermelho, os tons de azul, e também o tom de verde. Então bora lá pro processo criativo. Eu comecei o meu processo como de costume, abri uma prancheta mais ou menos nas dimensões já do meu mocap para que ficasse na proporção correta e repassei todos os textos desse painel frontal. Uma curiosidade interessante é que geralmente quando eu venho aqui no Refazendo Embalagens eu trago painéis que não tem tanto texto assim, e esse eu acredito que foi das embalagens que eu recriei que mais tinha texto para diagramar, então vocês vão ver depois a dificuldade que foi. Depois eu passei por cima esse shape ali, que seria como se fosse um splash, um respingo, algo nesse sentido, e reproduzi ele de uma forma que ficasse um pouco mais orgânica, então corrigi um pouco as formas para que ele ficasse mais orgânico mesmo. Então ali nesse momento a minha intenção era trazer vários elementos que remetessem à limpeza, a líquido, água, brincadeira, algo nesse sentido. Então eu fui fazendo formas mais orgânicas, mais manuais mesmo, e também trouxe essas bolinhas mais geométricas para remeter às bolhas de sabão, né, que remete também ao sabão em pó. Além disso, também para remeter àquelas texturas do próprio sabão em pó. Depois eu coloquei uma imagem de uma camisa também, que remete ao produto, e fiz essa famosa gambiarra no design, para que eu pegasse esse shape, né, essa forma ali da criança e do homem. Então eu só coloquei e converti como objeto inteligente? Não, converti... Agora eu esqueci o nome que chama. Mas enfim, passei essa imagem para vetor, naquela ferramenta automática, e depois eu só pintei ela, né, mesclei as camadas para que ela ficasse dessa forma ali, com esse shape. E fiz isso tudo de maneira manual, e depois só reduzi um pouquinho os pontos ali do meu próprio desenho, da minha própria forma, porque tinha vários pontos desnecessários.
Trouxe também a imagem das estrelinhas para remeter à limpeza e depois fui lá para a parte do meu texto. Eu queria uma fonte que não tivesse aquela ponta ali no M, que fosse um pouquinho mais quadrada. Então eu encontrei essa e eu usei a mesma fonte para toda a embalagem, tanto para as partes escritas como para a parte do Omo. É claro que se fosse uma embalagem original, a gente não ia mexer na marca também, mas como eu venho aqui refazendo embalagens, eu costumo mexer na marca também, porque eu não tenho a marca original. Então eu vou fazendo dessa forma. Depois eu fui diagramando esse texto e como eu falei pra vocês, eu tive muita dificuldade na diagramação do texto. Então eu jogo para um lado, jogo para o outro. Eu queria reproduzir e fazer um princípio de design gráfico de repetição na parte das caixas ali dos meus textos. Então eu tentei repetir o máximo possível elementos em toda a minha embalagem para trazer esse princípio de design. Como vocês podem ver, eu comecei o meu design todo em preto, branco e cinza, para somente depois eu fazer a escolha das cores. Imagine vocês se eu tivesse já escolhendo as cores, o quanto que eu ia me atrapalhar. Então eu faço dessa forma, em cinza, preto e branco, para que eu teste o contraste e escolha as cores somente depois do meu design já diagramado. Então faz aí, designer, e me conta depois se facilitou o teu processo criativo fazer dessa forma. Depois eu fui colocando as demais informações. Eu queria escrever de uma maneira que ficasse um design mais limpo, porque no design original tem vários ícones e símbolos para representar esses textos, mas como eu já fiz ali na minha lateral aquele detalhe com vários desenhos, ia acabar carregando demais o meu design, ia criar muita informação, então eu não podia reutilizar esses ícones porque eu já tinha colocado na lateral. Então eu diagramei dessa forma ali, apenas com textos, para deixar depois a parte da hierarquia visual por conta das cores e também o peso das fontes. Depois essas outras informações eu mesclei ali junto com as minhas imagens e eu achei que ficou bem legal colocar essas imagens, essas frases ali junto com as imagens, porque acabou conectando o design como um todo. Depois eu fui lá para a escolha das cores, foi a parte mais legal desse design de embalagens, confesso. Eu tava louca para colocar as cores nessa parte ali. E eu fui testando alguns tons de azul diferentes, porque na embalagem original tem tom mais escuro, tom mais claro. Então eu fui fazendo esses testes e fui fazendo testes também de contraste para que eu tivesse legibilidade nas minhas formas e nos textos também. Depois eu fui lá pro background, queria ver se alguma cor funcionava, mas decidi ficar com um branco mesmo, que também é da embalagem original, que eu acredito que ficou mais contrastado e que não pesou tanto meu design também, e deixei por conta dos textos ali fazer a escolha das cores para ter mais destaque e para ter hierarquia visual. Esse aqui foi o resultado. Eu acredito que apesar de eu ter feito algo completamente diferente, talvez não tão comercial assim, ficou uma embalagem moderna, uma embalagem que remete à limpeza, e eu trouxe os elementos na embalagem original também que eu queria, como por exemplo aquela forma do splash, a criança brincando com o adulto, pra minha embalagem. Agora eu vi um pequeno detalhe ali que na perna do homem eu não fiz o acabamento, mas eu vi só agora no final, então seria algo que eu teria que corrigir, mas acredito que ficou bem legal, chama atenção para onde precisa chamar, e pela quantidade de textos que tinha, que era o grande desafio na diagramação dessa embalagem, acredito que eu consegui resolver muito bem e entregar uma solução efetiva. Este aqui é o antes e depois, lado a lado dessa embalagem. Acredito que ela mudou completamente, apesar da gente conseguir trazer alguns elementos da original, ela ficou bem diferente e se fosse para as prateleiras do supermercado, certamente ia causar um estranhamento. Claro que o próprio nome Omo já remete muito à marca, porque é uma marca tipográfica, né? Apesar de ter o símbolo também, ela é uma marca tipográfica, então o próprio nome já chama muita atenção, principalmente pelo contraste do azul com o branco, mas ficou bem diferente do original, posicionando aqui lado a lado. E aí, designer, me conta o que você achou desse refazendo, se você aprendeu alguma coisa nova aqui com este vídeo. E se você quer mais vídeos no quadro Refazendo Embalagens, comenta aqui a embalagem que você quer que eu refaça, que eu traga para o canal, que eu vou trazer aqui para vocês. Agora eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 vídeos na tela para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!